Boa noite, professor Samaerne. Faço parte do grupo do Jorge, Alisson, do Paulo Vitor, do Renato Manuel. Sou a Marissa Damares e para a implementação da matriz de LED 8x8 foram necessários conhecimentos de mapa de Carnot e de, primeiramente, tabela verdade, né? A tabela verdade ela vai fazer essa relação entre as entradas e saída e a partir dessa relação nós montamos as fórmulas, né, que vão relacionar justamente, fazer essa relação, né, de entrada com a respectivas saídas lógicas, né? Que a partir do que nós entregarmos ao nosso circuito, ele nos responda com os LEDs sendo acesos, né? Conforme o número, né? Que esses LEDs formem o número que nós desejamos, né? Os números que nós colocamos como entrada. Para a montagem da nossa tabela verdade, nós escolhemos separar cada tabela por coluna, sendo, por exemplo, essa aqui é a tabela da coluna 0. A coluna 0, né, é separada primeiramente pelas as 5 primeiras colunas, né, sendo a primeira vai dizer, né, que a representação dos nossos números, 0 a 9. As próximas, W, X, Y, Z, são as nossas entradas, né. As entradas são os valores booleanos dos números, né, que nós desejamos, que é os números que como o computador vai entender. E a partir desses valores, né, nós, para cada valor, por exemplo, para o valor 0, nós colocamos os valores que queremos acesos, né? Sendo o valor 1 representará os LEDs acesos e o valor 0 representará os LEDs que queremos apagados, né? Por exemplo, aqui seria a coluna 0, então vamos trabalhar com todas as colunas, né, de cada um dos números. Então, o número 0 vai ter na coluna 0 os valores 0, 0, 0, 0, 1, 1, até a linha 6 e terminará com 0. Ou seja, ela vai ter esses valores, vai representar os LEDs acesos, né? E assim para todas as demais linhas de cada uma das colunas, né? Linhas seriam os LEDzinhos de cada uma das colunas. A partir dessa tabela verdade, nós podemos então montar um mapa de Carnot, que vai funcionar justamente como um simplificador dessas expressões. Seria muito mais difícil montar as expressões sem um modelo, sem um método para facilitar. E o método escolhido, né, o método trabalhado foi o mapa de Carnot. O mapa de Carnot, né, ele é um método simples, onde nós colocamos para cada coluna de saída, né, faz a relação, né, da entrada com cada coluna de saída, né, coluna da tabela, que eu estou me referindo, não a matriz, né, e a gente coloca os valores lógicos aqui. Montado esses valores lógicos, né, nós separamos em grupos esses que devem ser números múltiplos de 2, né, sempre 2 elevado a 0, no caso 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, né, 2, e separados os grupos, nós fazemos as equações. Essas equações são montadas da seguinte forma. Escolhendo esse grupamento vermelho aqui, nós vemos que os W e o X sempre se mantêm fixos, né? Eles sempre valeram 0. Já o Y se manterá fixo também, e só o Z vai sofrer variação, ele vai variar de 1 e 0, né? Justamente no Z, nós vamos riscar, né? E vamos manter apenas os valores lógicos dos outros que não sofreram alteração. E para a representação, né, ela funciona justamente assim. Como o valor, né, o linha representa o negado, então o valor de W é igual a 0, colocamos W'. Assim, X', produto com Y, que no caso é o valor, né, valor verdadeiro. Então, W negado, X negado, Y negado. Nós multiplicamos, né, os valores do mesmo conjunto e fazemos a soma para valores de grupos diferentes, né? E no final, elas vão ficar mais ou menos assim. Aqui a linha seria o mapa de Carnot da linha 0, que não tem valor lógico, é sempre 0. A linha 1, né, ou a linha 2, melhor como exemplo aqui, foram feitos vários agrupamentos, cada um desses produtos aqui são grupos diferentes, né, como foram mostrados aqui, estão em cores diferentes. E no final é somado cada um dessas equações e formada a equação para cada uma das linhas, né? Forma então a equação para cada uma das linhas da matriz, tá? Para as linhas da matriz, não a linha da tabela. E assim que foi montado o mapa de Carnot e as nossas tabelas verdade. E essa foi a parte de projeto
da nossa matriz LED 8x8. Bom, aqui está como foram montadas no planilha, né? No planilhas as nossas tabelas verdade. E o que desejo mostrar aqui são os mapas de Carnot montados, né? Para que fique mais claro como eles foram implementados. No caso, é como se cada LED, né, recebesse um mapa de Carnot, certo? Cada uma linha, né? Cada uma linha de coluna, né? Primeiro eu vario as colunas como sendo a variação das tabelas, certo? E aí então eu vou, para cada dessas colunas, eu olho como ficaria o LED em cada uma delas, na linha de cada uma dessas colunas. Para a coluna 0, por exemplo, e o número 0, nós temos, sendo claro, começado de cima para baixo, esses números são contados de 0 a 7 de cima para baixo, e as colunas da esquerda para a direita, tá? E os mapas de Carnot ficaram cada um mais ou menos nessa ideia aqui, né? Agrupados, cada um com cores diferentes, né? Ou contornados de cores diferentes. Os mapas de Carnot também podem receber essa relação de interseção, né? Eles podem receber interseções entre eles, né? O importante é eles serem pares e também podem haver essa, digamos assim, essa transposição, né? Eu posso transpor o de baixo com o que está em cima, né? Se estiverem nas extremidades, assim como as extremidades laterais. Podem ser agrupadas, né? Então, depois dessa montagem, nós agrupamos cada um desses valores nas tabelinhas das portas lógicas, né? E são esses valores aqui que serão utilizados na implementação do nosso circuito, né? E é isso.